Olá, meu nome é André, eu sou engenheiro civil e arquiteto e hoje vamos falar sobre o projeto da Igreja Nossa Senhora das Graças, que será construída no Jardim Kennedy, em Poços de Caldas. Esse é o projeto da nova igreja que será construída no local. Como podem ver, é um projeto bem diferente, com uma arquitetura diferenciada. Então, vamos mostrar aqui como chegamos a esse projeto. Aqui estamos mostrando algumas fotos da fachada de como deverá ser a nova igreja. Podem ver esse vídeo, né? O projeto consta de duas construções, uma construção antiga que será reaproveitada e o próprio projeto da igreja. Podem ver nesses vídeos que o projeto ele segue uma arquitetura um pouco diferente da convencional, com utilização de novos materiais e formas inusitadas, vamos dizer assim. Então, projeto da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Jardim Kennedy, em Poços de Caldas. Anteriormente, já havíamos feito um projeto para um centro comunitário, que seria o Centro Comunitário São Miguel Arcanjo, para o mesmo local. Isso foi feito mais ou menos no ano de 2019, 2020, mas depois essa ideia foi abandonada, da construção desse centro comunitário. No lugar disso, ficou decidido que seria construída uma nova igreja neste local. Outros projetos que já fizemos são Chiesa Santa Maria de Costantinopoli, em Nápoles, na Itália. É uma igreja de 1450. Fizemos o projeto de restauração dessa igreja. Um outro projeto, Art Complex Cultural Center, em Seul, na Coreia do Sul. É um projeto que ocupa 3 terrenos, então fizemos um projeto que pudesse ocupar os 3 terrenos simultaneamente, né? Então seria como se fosse uma ponte que liga os 3 terrenos. Um outro projeto, Pulpit Rock Church, na Noruega, feito em cima de uma rocha, todo de vidro, e cabos de aços para a sustentação dessa estrutura de vidro. Um outro, Polar Caos, em Krasnoyarsk, na Sibéria, Rússia. Um projeto de construção de um castelo de gelo que no verão irá derreter. Então é um projeto de um castelo de gelo um pouco diferente dos convencionais também, e que será construído durante o inverno e durante o verão ele não vai existir. O projeto Stone City, em Brescia, na Itália, um projeto de um escritório para uma indústria de pedras. Os conceitos para a construção do projeto da igreja em Poços de Caldas, no Jardim Kennedy. O Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, foi construído em uma cidade que na época estava decadente, e a partir da construção desse museu, a história da cidade muda. A cidade passa a fazer parte do circuito mundial de visitantes e turistas. Então, o conceito que pretendemos utilizar na igreja é o mesmo, que seria uma construção diferenciada para que possa atrair turistas e também visitação religiosa para o local, para a região. A região é uma região que merece esse tipo de atrativo, então seria feito um projeto diferenciado para que em Poços de Caldas tenha uma arquitetura que possa atrair visitantes, no caso religiosos e também visitantes normais. Outro projeto que foi utilizado
para melhoria do local foi o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É um projeto também com uma arquitetura diferenciada e que atrai visitantes e renovou a área do centro do Rio de Janeiro. Um outro, Metropol Parasol, em Sevilha, na Espanha, também desse mesmo tipo de pensamento, de revitalização do centro da cidade de Sevilha. Era um local que era um estacionamento que foi transformado em uma praça com uma arquitetura revolucionária. O outro, anterior a essa época, né, o Atomium, em Bruxelas, na Bélgica, que é uma obra de 1950, 1960, e que também é utilizado como um museu, e que até hoje, apesar de ser construído em uma época anterior, ainda é um projeto atual que atrai visitantes. A situação atual da igreja. Atualmente a igreja está instalada em um galpão que antigamente era utilizado como uma oficina para peças de avião, mas é uma construção que não está muito adequada para a época atual e que uma parte desse edifício será demolida para a construção da nova igreja. Os rascunhos que fizemos para que pudéssemos chegar ao desenho atual do projeto. Fizemos um desenho desse tipo, depois fizemos um outro desenho. São vários rascunhos que fizemos, muitos, para até chegar ao projeto atual. São vários rascunhos que fizemos, né? Muitos até. E esse é o projeto da Igreja Nossa Senhora das Graças. O sagrado. A ideia é transformar a praça toda em algo sagrado. O crucifixo, a paisagem, as montanhas farão parte do projeto e serão o altar do projeto. As imagens da Via Sacra ou Via Crucis ficarão do lado externo da igreja e também a imagem de Nossa Senhora das Graças do lado externo. A praça para a reunião da comunidade será utilizada para eventos religiosos e encontros da própria comunidade. A gruta será construída também nesse espaço. Todo local poderá ser utilizado como um ponto turístico e de visitação religiosa para Poços de Caldas e região por meio da arquitetura. Então, a situação atual. Nós temos em amarelo a igreja atual e em azul o salão de festas. No caso, a igreja será demolida, que era o antigo galpão de oficina, e esse azul, que é o salão de festas, será mantido porque é uma construção mais atual. Então ele será mantido. Só que iremos colocar uma grelha em volta dessa construção para melhorar a arquitetura do local. Então, essa é a construção que será mantida, que é o salão de festas, né? A igreja vai ser demolida e ficará somente o salão de festas. Nessa estrutura, para melhorar a arquitetura do local, iremos colocar uma estrutura de aço cortem perfurado instalado a 1,5 m de distância do prédio atual e suspenso a 2 metros de altura, 2,5 m de altura. Então será uma estrutura dessa maneira. Aqui terá colunas de aço e haverá uma estrutura de aço cortem perfurado, elevado a 2,5 metros de altura. Normalmente essas seriam as imagens de uma Via Crucis normais, né? São os 14 passos da crucificação de Cristo, crucificação, morte de Jesus Cristo. A nossa intenção é fazer tudo isso do lado de fora, para que se possa fazer as orações na Semana Santa
acompanhando a construção, mas do lado externo da igreja. Estas são as 14 estações da Via Sacra. Todas estas estações. Iremos explicar isso mais adiante. Então, começa na primeira estação, quando Jesus é condenado à morte, Jesus cai pela primeira vez, encontra Maria, depois Verônica, cai uma segunda vez, Simeão, e vai indo até quando, na 14ª estação, Jesus é sepultado. Tem também a ressurreição de Cristo, que no caso pretendemos colocar junto das 14 estações. E outra figura que será colocada será a imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Com o mundo aqui embaixo, os raios protegendo todo o mundo. Então, estas imagens serão colocadas ao redor desta estrutura de aço cortem perfurado, da seguinte maneira. Todas as imagens serão colocadas nesta estrutura de aço cortem perfurado, ou seja, será feita uma perfuração no aço e nessa perfuração será mostrada essas imagens, igual é indicado aqui. Vou explicar cada uma das figuras. Inicialmente teremos a figura de Nossa Senhora das Graças, né, da maneira como representando a maneira como Nossa Senhora é representada nessa imagem. O globo, Nossa Senhora e os raios que saem de suas mãos. A segunda figura é a primeira estação da Via Crucis. Jesus é condenado à morte. Depois temos a segunda estação, Jesus carrega a cruz. A terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Depois, Jesus encontra sua mãe, Maria. Depois temos Simeão, Cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Depois, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Jesus cai novamente. E na 8ª estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Depois, Jesus cai outra vez pela terceira vez. Na 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes. Depois, Jesus é pregado na cruz. Jesus morre na cruz, na 12ª estação. Jesus é descido da cruz, entregue a Maria. Na 14ª estação, Jesus é sepultado. No caso, vamos criar uma 15ª estação, que é a ressurreição de Jesus. Então temos as 14 estações, mais uma que é a 15ª, que seria a ressurreição de Jesus. A igreja. A igreja será construída neste local e vamos aproveitar uma depressão que já existe no terreno, uma escavação, e essa escavação vai fazer parte do projeto. Então vamos manter o terreno praticamente da maneira como ele está, sendo feitos somente pequenos ajustes. Esse é o desenho da igreja no local, aproveitando a própria depressão que existe no terreno. Aqui será o altar da igreja e aqui no fundo a entrada pela outra rua que tem acesso a esse terreno. O terreno tem acesso por meio de 2 ruas, aqui na frente e ao fundo acesso por meio de 2 ruas que passam por aqui. Então, a entrada da igreja será por aqui e aqui na frente o altar. Vamos ver esse filme que mostra isso que eu acabei de explicar. Aqui fica a entrada da igreja, com essa outra parte ao lado. Você pode notar que aqui tem toda uma arquitetura, uma forma diferenciada, uma arquitetura do tipo paramétrico. Aqui é o altar na frente, né, que a vista dá para toda a cidade, para as montanhas. O altar, aqui os bancos, a lateral da estrutura e aqui a entrada da igreja.
com os bancos e o desenho do teto. Você pode notar o teto e as laterais. O desenho do teto e as laterais é um desenho, como disse, diferenciado por meio da arquitetura paramétrica. No entanto, toda a estrutura metálica de vigas e pilares, elas ficarão retas, é o que facilita a construção. Apesar da estrutura parecer curva, na verdade a estrutura das vigas e pilares são retas, o que facilita a construção. Aqui a maquete, onde mostramos a estrutura e também a cobertura da igreja. Aqui a cobertura, né, da parte de cima e das laterais, a estrutura de aço cortém na lateral, o interior da igreja, e aqui toda a estrutura, as vigas e os pilares. Apesar da estrutura parecer curva, os pilares e as vigas são retos, sempre retos, para facilitar a construção e a montagem. E a ideia da forma do projeto. Para a forma do projeto, inicialmente pensamos em um retângulo. Esse retângulo forma um paralelepípedo e depois fizemos uma torção nesse paralelepípedo e temos aqui um retângulo e um losango. Depois forçamos essa estrutura a encaixar no terreno. A maquete digital 3D. Então essa é a maquete digital 3D do projeto, com a estrutura, né, da igreja, o cruzeiro aqui na frente e a estrutura em aço cortém que irá revestir a estrutura do salão de festas. E aqui toda a praça, da maneira que ela ficará no projeto. Da mesma maneira, olhando de frente para a igreja, né? Aqui o altar, aqui na lateral, aqui por cima da estrutura, você vê que tem bons afastamentos aqui nas laterais. A estrutura do outro lado da igreja, né? Uma vista lateral também. A vista do lado da entrada da igreja pela outra rua que passa aqui ao fundo. Outra vista da igreja. Outra vista. Aqui mais uma vista, uma perspectiva. E várias perspectivas da igreja, mostrando como deverá ser. Aqui a entrada, a vista ao fundo com o cruzeiro. A ideia é essa mesmo, que toda a estrutura, toda a praça e toda a paisagem possam fazer parte da própria igreja. A igreja é tudo que circunda essa construção e a própria construção. Aqui a parte interna, os bancos e o cruzeiro, né? O altar aqui do lado. Aqui a entrada da igreja. Aqui o altar, você pode ver que a própria paisagem vai fazer parte do altar. A própria paisagem e o cruzeiro que fica na frente, porém do lado externo. O teto da igreja, né? Fazendo a curva, como eu disse anteriormente. Aqui o teto, fazendo a curva, o teto e as laterais. Aqui, novamente o filme, né, mostrando a lateral da igreja. Aqui a frente da igreja.
aqui a parte da entrada da igreja, a entrada do público na igreja. O projeto. Para o projeto, temos a estrutura de pilares e vigas. Acima dessa estrutura serão colocadas as terças, todas as terças aqui no projeto. Depois serão colocadas estruturas que irão suportar a vedação dessa igreja. Acima dessa estrutura serão colocadas chapas de alumínio e depois uma camada de impermeabilização e após isso a camada de revestimento, que será em zinco titânio. A gruta será construída numa região aqui embaixo do altar. Então, as pessoas irão passar por essa lateral da igreja, como esse fiel que desenhamos aqui, em forma de um boneco, né? Eles vão caminhar nessa lateral, descer por um pequeno túnel, onde terá uma escada, dessa maneira, e irão entrar abaixo do altar, aqui nessa região. Você pode ver que vai ter um piso nesse local, aqui, e nesse piso teremos a gruta de Nossa Senhora das Graças, onde as pessoas poderão fazer as suas orações aqui. Então, esse é o projeto da Igreja de Nossa Senhora das Graças, que fizemos para que seja uma estrutura diferenciada e que possa trazer visitantes para a região e também que possa haver visitação religiosa por conta da própria arquitetura e também pela área que é considerada sagrada no local. Aí temos todo o projeto de todas as áreas necessárias para esse projeto. Muito obrigado. Meu nome é André, sou arquiteto.